Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós queremos agradecer porque estamos na sua casa mais uma vez e você nos permitiu entrar. Estamos na 6ª lição e estamos com eles novamente. Daqui a pouco eles vão dar uma boa noite para vocês. Mas não se esqueça, você está vendo aí do lado, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, coloque seus comentários abaixo. Se quiser fazer uma pergunta, você pode colocar aí também. E participe do nosso grupo de estudos, Ensino de Jesus. O link se encontra aí na descrição. Hoje estamos com um tema muito especial. O que Jesus ensinou sobre o perdão? Será que você consegue perdoar um pecado difícil ou uma pessoa que fez muito mal para você? Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta. Voltamos. E voltamos com ele, mais uma vez, o Júnior, nosso querido ancião. Lembrando que na descrição vai estar Severino Rodrigues, mas costumamos chamar ele de Júnior. E também estamos aqui com Odivânia. Odivânia você já conhece também. Ela é diretora da Escola Sabatina, diretora do Clube de Aventureiros. E eles vão dar uma boa noite para vocês. Vânia, Júnior. Boa noite a todos que estão em casa. É muito bom estar de volta com vocês. Eu estava com muita saudade. É um prazer estar com vocês mais uma vez para falar dessa pessoa maravilhosa que nós amamos, Jesus. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos os telespectadores, ouvintes, os internautas. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui juntos, reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Este que é o pão espiritual para cada um de nós, sem o qual a gente não pode viver sem ele. Então é um privilégio muito grande estarmos aqui mais uma vez. E eu quero agradecer a cada um de vocês por estar fazendo parte desse lindo projeto com cada um de nós. Muito bem, mas antes de começarmos na lição de hoje, eu quero convidar o nosso ancião, o Júnior, para que ele possa orar conosco. Convido a todos para fechar os nossos olhos e curvar as nossas frontes para falar com o nosso Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, ó Pai, reunidos para juntos estudarmos a tua palavra. E neste momento te suplicamos o poder do teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Senhor, para que possamos transmitir conforme o teu querer e a tua vontade. Também te pedimos, ó Pai, concede discernimento a todos aqueles que estão estudando conosco a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre suas vidas e que teu bom e santo Espírito possa repousar sobre cada um deles. Vem ficar conosco e nos dar um estudo abençoado em tua presença. É o que te pedimos, mas também desde já te agradecemos e fazemos isso no doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Falar de perdão é meio complicado no tempo em que vivemos. Porque se alguém pisa no nosso pé, o nosso desejo é pisar de volta. Será que é difícil perdoar ou será que é difícil pedir perdão? O que é que vocês acham? O nosso tema de hoje vai falar sobre o perdão e como é que Jesus ensinava como devemos perdoar as pessoas. E como funciona? Será que a gente pode confessar os nossos pecados para todo mundo? Pedir perdão? Ou será que a gente deve ir direto a Deus? Estamos aqui com eles novamente e eles vão fazer uma breve introdução sobre o perdão na Bíblia. Por que é que o perdão é importante na Bíblia? Jesus ele falou sobre o perdão até na hora da crucificação. Quando ele estava dando o seu último suspiro, ele olhou para os pecadores e para as pessoas que tinham crucificado e disse, olha, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Por que é que o perdão é importante no nosso relacionamento com as pessoas e com o nosso relacionamento para com Deus? Por quê? O perdão é muito importante porque ele traz paz. Uma pessoa que não sabe perdoar, ele vive uma vida angustiada. Eu sempre penso assim, tenho comigo essa frase que se você não perdoar o seu amigo ou alguém que você tenha ofendido, é a mesma coisa de você tomar veneno e esperar que ele morra. É você quem vai estar morrendo aos poucos. Então, o perdão é a mesma coisa, nós precisamos dele do jeito que precisamos do ar para respirar. Então, quando nós perdoamos, a gente sente uma paz e um reconhecimento muito grande de que nós também necessitamos do perdão. Bom,
Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que o perdão ele é essencial para a nossa vida, né? Principalmente o perdão de Deus para cada um de nós, mas também o perdão para com o nosso próximo. Porque nós vamos ver no estudo que o perdão de Deus também depende do nosso ato de perdoar o nosso próximo. Então isso é muito importante, é um tema muito gratificante de se estudar e vamos aprender muito juntos. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Então vamos lá. O perdão ele é muito importante para o ser humano. Porque, como Vânia acabou de falar, porque se torna um veneno para aquele que guarda aquela mágoa, aquele sentimento. Só que é difícil perdoar. Você pode estar olhando para si e pensar, mas você não passou pela situação que eu passei. Jesus ele passou por situações semelhantes a você e a mim. Porque a gente se acha muito perfeito, que a gente não comete erro e é difícil da gente perdoar alguém. Mas qual é a nossa condição segundo a Bíblia, Vânia? Como é que o ser humano ele se encaixa entre justamente Deus e entre o próximo? Esse verso vai nos mostrar a necessidade que nós temos de também perdoar as pessoas que nos magoam. Diz assim, em Romanos 3, pegue aí a sua Bíblia, pode abrir conosco, Romanos 3:10, que diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E agora vamos ler também o 23, que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esses dois versos mostram para nós que todos estamos na mesma condição. Somos falhos. Quando nós não perdoamos, isso mostra que nós estamos querendo mostrar para aquela pessoa que nós somos melhores do que ela. E Deus deixou o perdão entre nós, os seres humanos, porque todos nós somos falhos. E uma coisa muito interessante é que para Deus ele não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. Nós, seres humanos, é que classificamos o pecado, mas Deus não, tá? E você vai aprender no decorrer do estudo sobre isso. Então, todos somos falhos e por isso nós necessitamos também perdoar as pessoas, nos colocar no lugar dela. Eu gosto quando Deus me perdoa, eu gosto quando eu peço perdão e alguém me perdoa. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu semelhante, também perdoar ele. Na lição passada sobre oração, nós falamos sobre um personagem, justamente o Davi. O pastor disse aqui que Davi orava 3 vezes ao dia. Então esse homem deveria estar em conexão com o céu direto. Era um homem que não deveria pecar contra Deus, não é isso? Porque a gente acredita que aquele que está perto de Deus não comete falhas e erro. Que todo personagem da Bíblia ligado a Deus, ele nunca cometeu falha e é 100%. Qual foi o pecado que Davi cometeu e qual foi o processo para que ele pudesse se arrepender, Júnior? Cara, quando eu vejo assim a história de Davi, de uma pessoa que tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Que orava a Deus 3 vezes ao dia fervorosamente. E eu fico olhando a minha condição e eu digo, cara, eu tenho que melhorar e muito. Porque Davi, mesmo tendo essa comunhão com Deus, ele pegou uma mulher que não era dela. Ele teve relações com Batseba, né? Que era a esposa do Urias, e por esse motivo, ele ficou muito angustiado depois que o profeta Natan foi até ele e contou que Deus sabia tudo sobre aquilo ali, porque você pode esconder o seu pecado de qualquer pessoa, menos de Deus. E no Salmo 51, ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando nós vemos Davi se expressando dessa forma, você vê o arrependimento dele. A certeza que ele disse, Pai, eu pequei feio, mas Senhor, tem de misericórdia de mim. Apaga de mim essa transgressão, purifica-me, Senhor, deste meu pecado, porque tanto está me trazendo coisas que eu não queria sentir. E no versículo 10, ele fez um pedido muito especial a Deus, né? Que ele diz, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz, Senhor, troca esse meu coração, bota um coração puro dentro de mim. E ele clamou a Deus que o Espírito Santo de Deus estivesse dentro dele, para que ele pudesse ser orientado somente através dele. E uma coisa muito linda é que Davi, quando ele cometia um erro, ele não voltava a cometer o mesmo erro. Então, Davi, nós vemos vários relatos bíblicos que a Bíblia diz,
Você não foi como meu servo Davi, que foi fiel a mim, exceto no caso de Urias. Então Davi, ele era um homem que reconhecia o seu pecado e pedia perdão a Deus. E assim temos que ser nós, porque nós estamos na mesma condição, falhos e pecadores. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus e carecemos dele, do perdão dele, para voltar para esse ambiente maravilhoso que é de estar na presença do Senhor. Eu acho interessante, também amo esse capítulo todo de Salmo, e vejo que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você pode olhar para mim agora e dizer como ele era um homem segundo o coração de Deus depois do relato que eu ouvi. Porque o que Deus olha para o homem, ele não olha como nós olhamos. O olhar de Deus para mim e para você é um olhar diferente. Ele olha o que você vai ser depois que você deixar ele transformar a sua vida. O que você vai ser depois que você deixar ele entrar na sua vida, deixar ele tomar conta de você e guiar os seus passos. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia dos seus pecados. Se hoje, não importa o que você tenha feito, ninguém foi tão longe que não possa voltar. Seja lá o que você fez que magoou Deus ou magoou o seu próximo, faça como Davi. Se ajoelhe, entrega a Deus esse problema e tenha certeza que assim como ele ouviu Davi, ele vai ouvir você. Porque Deus ama os seus filhos iguais. Ele não faz exceção de pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todo perdão divino, ele é imediato. Se você se arrepender agora, Deus, ele é perdoador. A Bíblia diz que ele é rico em perdoar. Você já chorou numa música? Já, Odivane? Já, Júnior? E já ouviu aquela música que tocou seu coração e você disse, meu Deus do céu, e começou a chorar? Eu acho interessante porque o Salmo 51 é um salmo de louvor de Davi. Davi estava se arrependendo, ele estava cantando a Deus, louvando a Deus e abrindo o seu coração. O verdadeiro arrependimento causa tristeza no coração do pecador, porque ele sente que magoou ou o seu próximo ou até mesmo a Deus. Entenda uma coisa, não importa o tamanho do teu pecado, não importa a tua história, se você decidir se arrepender hoje, Deus ele vai perdoar qualquer tipo de pecado. Sabe por que a gente está dizendo isso? Porque quando nós vamos para a Bíblia, só existe uma pessoa que pode perdoar. E quem é essa pessoa que pode perdoar pecados, Odivânia? E aqui nós vamos dar uma olhadinha agora em Marcos 2,7, né? Que diz assim: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um, que é Deus? Então, só Deus pode perdoar pecado, porque cada pessoa só dá o que tem. Isso é um lema que eu gosto muito dele. Cada pessoa só dá o que tem, e ninguém pode dar o que não tem. Então, como é que eu posso dar o perdão assim, que traga a paz como Deus dá, se eu não tenho esse poder? Só Deus tem esse poder de dar o perdão que traz a paz. Muitas vezes, na minha vida, por experiência própria, já tive ali momento triste, choroso ali, estávamos chorando muito, e levei um pensamento a Deus que não conseguia falar, Senhor, por favor, me perdoa. Imediatamente veio uma paz, uma tranquilidade que não tem explicação. Dinheiro no mundo nenhum paga e nem se compra em lugar algum, só Deus pode dar. Então, é essa paz que eu senti, que você também sente quando ora a Deus, que entrega alguma angústia nas mãos do Senhor, que Ele está falando aqui que só Ele pode dar. Então, só Deus pode perdoar você de tal maneira de fazer você se sentir arrependido, de ficar com nojo daquilo que você fez. E aí você ora a Deus, pede perdão, você levanta com vontade de melhorar, com vontade de fazer tudo diferente. E até prometendo a Deus, Pai, não vou fazer mais, eu te prometo, eu vou me esforçar mais, Pai. Então, quem faz isso conosco é o nosso Deus, Ele é o único que é capaz de fazer isso. Muito bem, então, vamos lá. O Odivânia acabou de nos explicar que Deus é o único que pode perdoar pecados. Mas a Bíblia também nos fala que o ser humano ele pode perdoar pecado? Será que tem um momento em que o ser humano ele pode perdoar pecados? E aí, Júnior? Bom, quando nós vamos para a Bíblia, né? Lá no Efésios capítulo 4 e o versículo 32 diz o seguinte para cada um de nós: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Deus pede para que cada um de nós
possamos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Porque existem pecados que são na vertical, né? Que é de nós para com Deus, nós ofendemos diretamente a Deus. E nós temos que pedir, esse pecado nós temos que pedir perdão a Deus. Mas também tem o pecado na horizontal, aquele que eu ofendo ao meu próximo. E o perdão ao nosso próximo é tão importante que Mateus no capítulo 5 ele fala, né? Que se quando você vir até Deus, até o altar trazer a sua oferta, e você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, ele diz, deixa a tua oferta aí perante do altar, volta, reconcilia-te primeiro com teu amigo e volta, depois tu vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, Deus está dizendo que até a nossa adoração para com Ele, Ele só aceita se a gente estiver bem com o nosso próximo. Isso é muito importante, porque Deus mostrou o seu amor, o seu perdão através de Jesus. O perdão de Deus veio através do seu Filho, e daquela forma que não tem como explicar. Jesus se entregar naquele sofrimento, naquela morte de cruz, por mim e por você. E Ele pede, filho, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu perdoei vocês através do meu Filho na cruz do Calvário. Então é muito amor. É fácil? Não é fácil, porque nós temos uma natureza muito ruim dentro de nós. E cabe a cada um de nós buscar, através da oração, do estudo da Palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo, para que possamos conter essa natureza que está dentro de nós. Porque ela só vai sair quando Jesus voltar. Então, a gente, é como a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. A gente pode até se irar, mas a gente, tem momento que vai descer atravessado, mas é melhor descer atravessado do que você expor a sua ira. Por isso que Deus pede, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoeis em Cristo Jesus. Eu queria fazer um comentário aqui sobre isso, acrescentar um pouquinho, que o perdão entre os seres humanos é um perdão de reconhecimento. Quando eu peco contra Júnior, eu vou pedir perdão a Júnior, eu estou mostrando humildade, né, a minha humildade, mostrando para ele que eu sou falha e que eu reconheci que também sou falha, por isso que eu quero que ele me perdoe. E ou então vice-versa, quando eu aceito o perdão de uma pessoa, eu também estou mostrando àquela pessoa que eu também erro. Mas se eu pecasse contra Júnior e não pedisse perdão a ele, eu estaria mostrando o endurecimento do coração duro. E isso ia trazer problemas para a minha vida. Você veja que tem muitas pessoas hoje que não dormem bem. Por quê? Porque tem uma mágoa no coração. Se você tem uma mágoa no coração, a única pessoa que pode te ajudar a tirar essa mágoa é Jesus. Então, conta tudo para Jesus. Leva esse problema para Ele e pode ter certeza que no momento que você conversar com Deus, Ele vai fazer com você o que Ele fez com Daniel. Mandar um anjo na mesma hora para resolver o seu problema. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele quer que os seus filhos vivam em paz. O mundo pode estar pegando fogo, mas você com Cristo tem paz. Sua vida pode estar dando tudo errado, mas com Cristo você tem paz. Porque se nós temos paz, a gente vai saber resolver as coisas. O propósito do nosso inimigo é nos deixar perturbado. Porque uma pessoa perturbada, ela não consegue ver nada, não vê saída. Mas se você tem paz, você consegue ver saída. Então, o meu conselho hoje, e principalmente a Bíblia, é perdoe as pessoas que te magoam, porque você também falha. Né? Nós temos até aquela história daquele rapaz na Bíblia, que ele devia um valor, um total de dinheiro a uma pessoa, e ele não tinha como pagar, e ele foi pedir perdão. E a Bíblia mostra que ele foi receber, que a pessoa perdoou ele e deixou a dívida para lá. Mas ele, no meio do caminho, encontrou alguém que devia a ele. E agora ele foi lá e exigiu, você vai me pagar. Mas o rapaz disse, eu não tenho como te pagar, eu estou desempregado, não estou com condições. Ele, você vai me pagar. E aí prendeu o rapaz e disse, você só vai sair quando você me pagar. Quando aquele outro senhor que tinha perdoado ele soube do que ele fez, ficou indignado com ele e disse, agora você vai me pagar também. Então isso mostra que nós temos que perdoar as pessoas, não fazer com elas aquilo que quer que façam conosco. E como esse rapaz, ele recebeu o perdão, mas ele não deu. Nós pedimos a Deus perdão quando oramos, pedimos perdão cada vez que suplicamos ao Senhor, mas será que a gente está querendo perdoar também as pessoas que nos pedem perdão? Tem que ser em conjunto. Eu perdoo o meu amigo e Deus me perdoa. Tá certo? Temos que andar com essa parceria um com o outro. Então vamos entender. Existe um relacionamento vertical e um horizontal. Nesse vertical é a gente para com Deus.
E na horizontal é a gente para com o nosso próximo. E precisamos estar em sincronia com os dois para que possamos estar bem. Não é isso? Muito bem. Então, existem algumas condições, segundo a Bíblia, para que a gente possa receber o perdão de Deus. Então, nós vamos ver na palavra de Deus algumas condições. Sabemos que temos aí uma responsabilidade com Deus na vertical e também com o nosso próximo na horizontal. Mas quais as condições para o perdão segundo a Bíblia, Giovanni? Vamos ler em Atos 2:38, que diz assim: Respondeu Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro passo é arrependimento. Porque quando eu me arrependo, eu reconheço que sou falho. Eu reconheço a minha necessidade do Senhor. Então, o primeiro passo que cada um de nós temos que fazer é nos arrepender. Também, quando nós nos arrependemos, nós que sentimos o desejo de não fazer mais. Que essa é a vontade de Deus. Nós vimos Maria Madalena pecou. Deus disse para ela, está perdoado os seus pecados, agora vá e não peques mais. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Que nós não pratiquemos mais os mesmos pecados. Pecamos, erramos, vamos lá, reconhecemos e pedimos perdão. E comigo funciona assim, se eu te pedir perdão, eu fico com vergonha de fazer novamente. Senão eu vou ter que te pedir perdão novamente. E aí isso me ajuda, me fortalece. Por isso que toda vez que erro, eu vou lá e peço perdão. Porque isso vai me fortalecendo para que eu não queira fazer mais. E é o conselho de Deus para nós hoje, né? Que nós nos arrependamos. Depois do arrependimento, ele pede o segundo passo, né? Arrependei-vos e seja batizado. Por que o batismo? Porque você vai se tornar uma nova pessoa. Porque o batismo ele não simboliza o nascer de novo. Então, quando você se arrepende, você se entrega para Jesus, você nasce de novo. Você nasce agora com a esperança de não querer fazer mais aquilo. E a Bíblia diz, aí você vai receber o dom do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para te dar forças para você não fazer mais. Porque nós só conseguimos as coisas unidos com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Vamos lá. O Júnior vai comentar conosco. Uma coisa bem interessante é que quando a Bíblia diz arrependei-vos e convertei-vos, seja batizado, aí você pode até pensar, então quer dizer, depois que eu for batizado, eu vou virar um santo, eu não vou pecar mais. Meu amiguinho, aí é que o negócio vai ficar sério. Porque a partir do momento que você confessa Jesus como seu único e suficiente do Salvador e testemunha para o mundo que você faz parte do povo de Deus, que você se entrega dessas águas batismais, aí é que o inimigo vai ficar irado com você. E você, várias vezes na nossa vida, na nossa jornada espiritual, nós vamos pecar. Deus é tão sabedor disso, que ele lá em 1 João, no capítulo 2, ele disse: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então, a Bíblia está dizendo que mesmo a gente aceitando Jesus, a gente vai pecar, a gente vai errar, porque nós pecamos todos os dias. Mas a Bíblia diz, é para você se desesperar? Não. Ele diz que você reconheça que você pecou, peça perdão, porque Jesus, ele estará ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. Você pode, não existe esse negócio de pecado absurdo que Deus não perdoa, ele vai perdoar você. Assim você se abra com o coração aberto, Senhor, pequei, Senhor. Pequei feio, mas eu clamo a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, me perdoa, Senhor. E neste momento, Jesus, ele intercede de uma forma tremenda aos pés do Pai, por mim e por você. Então não desista, porque você fez algo de errado. Porque você não foi tão longe que Jesus não possa te alcançar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe um outro passo, uma outra condição que a gente vê na Bíblia. Depois que a gente se arrepende, nós precisamos dar esse próximo passo. Vânia falou sobre o batismo, sobre o dom do Espírito Santo, mas depois do arrependimento, a gente também tem uma outra coisinha. Porque a Bíblia é assim, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sobre o mesmo assunto. E Júnior vai responder para a gente. Júnior, qual é a outra condição para que a gente possa ser perdoado, para o perdão divino? Bom,
quando nós vamos para 1 João, capítulo 1 e o versículo 9, a palavra de Deus diz assim para nós: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, mais uma vez, a palavra de Deus ela vem nos levar a confessarmos os nossos pecados, reconhecer a nossa real condição de pecador. E Ele diz que Ele é fiel, justo para nos perdoar e mais, nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz também que Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele amarra numa pedra de moinho e joga nas profundezas do mar. Então Deus, Ele não se lembra mais daquilo que a gente cometeu. Muitas vezes nós seres humanos é que nós não nos perdoamos e fica remoendo esse sentimento ruim dentro de nós. Mas lembre-se disso, a partir do momento em que você confessa o seu pecado a Deus, Ele não se lembra mais daquele teu pecado. Então você também apaga esse pecado da tua vida, bola para frente. É você e Deus caminhando para que no final dessa jornada você vai ter um encontro com o seu Salvador nos mais altos céus. Eu também espero isso para a minha vida e espero para a vida de cada um que está nos acompanhando. Eu achei muito lindo esse verso. Eu queria complementar só um pouquinho que tem pessoas que podem estar dizendo nesse momento assim: Deus não me perdoa, eu fiz coisas terríveis, vocês não sabem o que eu fui capaz de fazer. Mas Jesus mostrou aí que perdoa todo o pecado. Então limpe isso da sua cabeça, se você estiver pensando isso, e veja aí o tamanho da intensidade que Jesus deixou para nós. Todo o pecado é perdoado. Então confie nisso e tenha paz no seu coração. Dentro da oração modelo, vamos pegar a oração passada que estudamos sobre o tema de oração, que é a oração do Pai Nosso. No final dessa oração, Jesus ele também coloca uma condição para perdão dos pecados. E qual foi essa condição? Então vamos lá. Aqui em Mateus 6, 12, né, que já foi lido, mas vamos reler novamente, né, no estudo de oração foi lido. Mas olha só o que Jesus está dizendo aqui no 12. E perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Então tem uma condição aqui, né? Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como eu tenho perdoado também as pessoas que me devem. E eu acho interessante o 15 que diz assim: se, porém, não perdoardes os homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, mais uma vez, Deus está mostrando aqui uma condição. Porque se nós gostamos do perdão de Deus, quando nós erramos, a gente ora, pede perdão, e é tão bom sentir aquela paz, aquele alívio de que Deus nos perdoou, por que não fazer a mesma coisa com aquelas pessoas que estão nos pedindo perdão? Que se para elas também, elas estão incomodadas com aquilo que aconteceu. Porque quando uma pessoa ela se aproxima muito de Deus e ela erra, dentro dela fica um vazio, fica uma angústia, porque ela desobedeceu a Deus por conhecer a verdade e também porque magoou o seu irmão. Então, essas pessoas que já têm essa maturidade, eles vão até você te pedir perdão. Então, não é tão bom quando alguém nos perdoa, então vamos fazer a mesma coisa. É isso que Cristo está dizendo. Perdoe as pessoas assim como eu te perdoo. E aí tem uma condição, porque se você não perdoar, também não vai receber o perdão de Deus. Muito bem, então vamos lá. Precisamos perdoar. Mas até onde vai esse perdão? Quantas vezes? Certa vez Pedro chegou para Jesus, né, e perguntou: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Naquela época, a condição para se perdoar a pessoa tinha que ser, no mesmo erro, né? Tinha que ser pelo menos 3 vezes. Aí Pedro pega, leva lá para cima e diz: eu sei perdoar, eu perdoo 7 vezes. Mas qual foi a resposta de Jesus, Júnior? Bom, quando nós vamos aqui para Mateus, capítulo 18, e o versículo 22, né? A resposta de Jesus. Pedro começou no capítulo 21 perguntando, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, esse 70 vezes 7 aqui é um número simbólico. Mas se nós formos pegar assim, 70 vezes 7, 490 vezes isso no dia. E por pecado. Então, como esse é um número simbólico, então Deus está dizendo para mim e para você que você tem que perdoar seu irmão quantas vezes for necessário. Por isso que ele disse: perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei através de Cristo Jesus.
Então, o nosso perdão para com o nosso próximo não tem limite não, meu irmão. Ele pode estar pisando no seu calo a quantas vezes for necessário. Mas se ele vir pedir perdão, aceite o seu perdão. E tenha paz com o seu irmão. Porque a Bíblia diz, buscai a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então isso é muito importante, o perdão para nossas vidas. Então, Júnior, quer dizer que eu não devo cansar de perdoar. Não é verdade? Então, quando a gente vai para a Bíblia, lá no livro de Gênesis, a gente vai lá para o capítulo 4, a gente aprende a história de um homem chamado Lameque. Lameque é tão ruim, que por causa de um rapaz que pisou no seu pé, ele matou o rapaz. Ele, se Caim, ele tem raiva e tem ódio 7 vezes, a minha raiva é 70 vezes 7. Enquanto de um lado mostra o cúmulo do ódio, até onde pode chegar alguém por ter raiva e ódio de outro, do outro lado Jesus ensina o ápice do amor. Não importa o tamanho ou a quantidade de pecados que alguém faça comigo ou para com você, nós devemos o quê? Perdoar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem deve perdoar? Aquele que foi ofendido ou aquele que cometeu o pecado? Quem deve ir atrás? O ofendido ou quem cometeu? E a resposta é aquele que ama mais. Porque aquele que mais ama é que vai atrás da reconciliação. Vamos para as considerações finais dos nossos convidados de hoje. Odivânia, Júnior, o que é que vocês acharam da lição? Um tema muito importante que mexe com o nosso coração, não é? Porque realmente, para algumas pessoas é muito difícil pedir perdão e para outras pessoas é muito difícil perdoar e para outras é muito difícil se perdoar. As 3 coisas precisam acontecer para que nós possamos viver em paz, para que possamos ter harmonia uns com os outros e principalmente com Deus, porque se nós vivermos brigado com as pessoas, a gente não vai ter paz nem com Ele e também com o nosso Deus, porque Jesus, Ele veio aqui nos dar um exemplo. E qual foi o maior exemplo que Jesus deu? De amor. De mostrar às pessoas que elas eram mais importantes do que os erros que elas cometiam. Então, quando a gente olhar para um ser humano, a gente tem que olhar para ele, que ele é tão importante, é mais importante do que o que ele faz. E sempre lembrar, ele me deu isso porque é isso que ele tem para dar, mas o que é que eu tenho para dar para ele? Eu tenho que fazer a diferença, tá? Eu quero deixar aqui uma ilustração para vocês que vai ajudar vocês a entender que você tem que fazer a sua parte. Numa floresta, ela estava pegando fogo e todos os animais saíram rápido e ficaram de longe só lamentando. Que pena, uma floresta tão linda está se acabando aí com fogo. E todos os animais ali lamentando. O beija-flor ia lá no riozinho, molhava o biquinho e jogava a gotinha de água naquela chama. Os elefantes olharam para ele e disse: ei, que tu pensa que estás fazendo? Tu acha mesmo que tu vai apagar essa tocha trazendo essa gotinha de água no teu biquinho? Ele olhou para ele e disse: não vou apagar. Tenho certeza que não vou apagar. Mas uma coisa eu sei, quando eu for dormir, eu vou me deitar no meu travesseiro e vou dormir tranquilo. E você, vai conseguir? É isso que eu quero dizer para você, meu amor. Se você está com um problema, passando por qualquer dificuldade, faça você a sua parte para que você deite e durma tranquilo. Deixa os outros falar o que quiserem. Porque muitas pessoas pensam que isso é humilhação. É se humilhar para o outro, mas não é. É mostrar para o outro que ele é importante para você. É mostrar para o outro que você está seguindo o exemplo do seu mestre, perdoando assim como Jesus também perdoou. Na cruz, ali morrendo, aquelas pessoas todas fazendo muita maldade com ele, ele olha para o céu, o que é que ele diz ao Pai? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, se eu e você temos amor, se eu e você sabemos o valor que é o perdão de Deus, então vamos perdoar as pessoas que nos magoam, mostrando para elas que elas são muito importantes para nós, porque elas são muito importantes para Deus. E tudo que é importante para Deus é importante para o povo de Deus. Não importa o pecado, porque nós também somos falhos. Nós também magoamos as pessoas, nós também magoamos nosso Deus. Por isso eu quero dizer a você hoje, parabéns para você que tomou a decisão, que vai perdoar aquele que está te magoando, que vai perdoar aquele que está fazendo você chorar todas as noites, que vai perdoar aquele que está fazendo você sentir ódio no seu coração. Faça isso, porque a partir de hoje você vai dormir em paz. A partir de hoje a sua vida será diferente. Você vai olhar para as pessoas como Jesus gostaria que você olhasse.
É um estudo maravilhoso, né? Um tema excepcional, onde vem me mostrar a cada dia o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso buscar mais a presença de Deus, para que Deus possa me conceder este amor que só provém dele, porque Deus, a essência de Deus é amor. Aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Deus, para Jesus, eu não vejo como me perder. Então eu tenho que olhar sempre para Jesus. Ele tem que ser o meu alvo. Eu tenho que imitar a Ele. Ele mesmo disse: sede meus imitadores. Então eu só vou conseguir fazer isso se eu buscar a cada dia essa comunhão, através do estudo da palavra e muita oração. Nós vemos Estevão. Você pode dizer: Jesus perdoou eles lá na cruz, mas ele era o filho de Deus, ele sabia que iria ressuscitar. Mas você viu o caso de Estevão? Um homem como a mim e a você. No momento do seu apedrejamento, ele disse também: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que é que estão fazendo, não. Então Estevão, se Estevão foi capaz de fazer isso, nós também somos. Porque nós somos naturais, carne, igualmente Estevão foi. Mas Estevão foi um homem entregue a sua vida a Deus, seguindo o exemplo do Mestre, que é Jesus. Então eu e você, Deus está chamando a mim e a você para sermos imitadores do Filho dele. Então que o perdão e o amor possam estar presentes no nosso coração, e que o nome de Deus possa ser honrado na minha e na tua vida, e que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: não carregue esse peso nas suas costas. Esse peso é desnecessário. Fique em paz com seu irmão, durma bem, encoste sua cabeça no travesseiro, converse com Deus, entregue a sua vida a Ele. Você pode ter certeza, Ele faz até um convite para você: vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o fardo de Cristo, ele é mais leve do que o peso do erro do seu irmão. Nós estamos ficando por aqui, mas antes de sairmos, nós vamos ouvir um louvor especial. Durante esse louvor, olha justamente aí, toca na sua cabeça, no seu coração, veja o que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser perdoado, até dentro de você mesmo. Se existe alguma coisa que você cometeu e não consegue se perdoar, coloque nas mãos de Deus e Deus vai responder a sua oração. Perante o Rei, diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado, afinal, culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz. Ele me olha e diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender. O amor é assim, e condenado foi por mim, e salvo eu fui quando ele se entregou. E ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela era para mim,
Mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelhos, oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, o meu amor. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro. Eu já paguei o preço, te declaro. Sem culpa. Nesse momento nós vamos orar. E eu quero convidar a Odivane para que ela possa fazer essa oração final. Essa oração de perdão, de entrega, de alívio, para que a gente possa estar bem logo após. E você, que está sentindo neste momento angústia no seu coração, ou tem dificuldade de perdoar, ou de pedir perdão, ou de se perdoar, enquanto nós estivermos orando, você vai fechar os seus olhos e vai pensar em você, entregando a Deus esse problema. E se você está magoado com alguém e não consegue perdoar essa pessoa, vai fazer a mesma coisa. Enquanto eu oro, você vai levar a Deus no seu pensamento esse problema. E pode ter certeza que o nosso Deus vai estar ouvindo você também. Porque o Senhor escuta as orações dos seus filhos. E Ele vai atender a essa súplica. E você vai sentir a paz que só vem do nosso Deus. Feche os seus olhos e falemos com Ele. Querido Jesus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio que temos de estar a Tua palavra. Obrigada pelo privilégio que temos de ensinar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nesse momento eu quero Te apresentar cada um dos Teus filhos que estão com o pensamento voltado ao Senhor. Para que o Senhor possa atender a sua súplica, meu Deus, e possa trazer paz aos seus corações. Continue abençoando toda essa programação, Senhor. Que o Senhor alcance os filhos que Tu tantos desejam, que Tu amas. Que o Senhor possa trazer paz para o coração daqueles que precisam, meu Deus. Por favor, Senhor, ajuda-nos a nos perdoar. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos magoam. E ajuda principalmente, ó Deus, a estar humildemente diante de Tua presença. Nesse momento eu quero Te pedir também uma bênção muito especial para os que estão doentes, ó Deus, que estão com medo, estão angustiados. Que nesse momento Teu Espírito possa alcançá-lo, abraçá-lo e mostrar o que Ele está sobre Tuas mãos e sobre a Tua proteção. Por favor, meu Deus, cure os que estão enfermos e ergue aqueles que estão com alguma preocupação, mostrando a Ele que Tu és o seu Deus e que tudo está no Teu controle. Obrigada por tudo, Jesus. Nos perdoe por nossas falhas. Em Teu nome, Jesus. Amém. Você não pode perder o próximo programa, próxima lição. Será sábado às 19 horas. O próximo tema fala o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Hoje estamos num tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Como podemos ser fiel a Deus através do dinheiro? Não perca o próximo tema. Tchau para todos.